E aí, turma, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre os dois principais modelos que vocês vão utilizar para ajustar uma série temporal a dados reais, ok? A aula passada a gente viu as características que um processo tem que ter para ser um processo estacionário e como eu falei para vocês, todos os modelos que nós vamos ajustar no nosso curso de séries temporais são modelos para dados estacionários, certo? Então, aula passada, a gente viu que para uma série ser considerada estacionária, ela tem que ter o quê? Uma média constante, uma variância constante e uma função de autocovariância que depende da diferença dos tempos. Tudo bem? Então, uma série estacionária, ela deve se comportar, toda série estacionária, ela vai ter esse padrão, ok? Então, aqui a gente vê aqui a média, em vermelho, da nossa série temporal, e a gente vê que a variabilidade, ela é mais ou menos constante, certo, pessoal? Na prática, a gente não vê uma variabilidade exatamente constante, né? Mas ela tem que estar ali em torno de um intervalo onde ela não tenha muito picos fora dele, tudo bem? Como aqui o caso nas linhas azuis, a gente tem um intervalo aqui e a gente vê que ela se desenvolve ao longo do tempo e ela sempre fica aqui dentro dessas bandas, né, dentro desse intervalo, ou seja, ela tem uma variância ali mais ou menos constante, tudo bem? Então, a gente tem que, para um processo ser estacionário, para uma série temporal ser estacionária, a sua função média, ela tem que ser uma função média constante, a variância, ela tem que ser constante, e a função de autocovariância, né? A covariância entre a série no tempo t e a série no tempo s, essa função de covariância, de autocovariância, tem que ser uma função da diferença dos dois tempos de medição da série temporal, tudo bem? Só que quando vocês vão ver mais para frente, quando a gente for tentar identificar que a gente estiver trabalhando com uma série real e a gente for tentar identificar um modelo para um modelo teórico para ajustar essa série, a gente não vai utilizar essa função de autocovariância. Na verdade, a gente vai utilizar muito mais, ou a gente só vai utilizar a função de autocorrelação, que é justamente a função de autocovariância dividido pelos desvios padrões da série no tempo t e da série no tempo s, tudo bem? E na verdade as duas medidas, elas representam a mesma coisa, né? São duas medidas de relação linear, covariância, medida de relação linear, e a correlação também é uma medida de relação linear, só que a correlação tem uma vantagem sobre a covariância. A correlação a gente sabe que ela está variando ali entre -1 e 1. Então, quanto mais próximo de zero, fraca é a correlação entre as duas variáveis, ou entre a série no tempo t e a própria série no tempo s, e quanto mais próxima de 1 ou próximo de -1, maior será a correlação. Okay? Então, para identificar futuramente os modelos teóricos que a gente vai ajustar, a gente vai utilizar a função de correlação e não a função de covariância. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso primeiro modelo, que é o modelo autorregressivo, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês o modelo autorregressivo de primeira ordem, certo? Mas quando a gente for de fato para a prática e ajustar os modelos, aí eu vou estender, eu vou generalizar esse modelo autorregressivo, tudo bem? Então, a gente tem aqui o modelo autorregressivo de primeira ordem e a gente vai denotar esse modelo que o nosso processo estocástico, a nossa série temporal YT, ela vai seguir um ar de parâmetro 1, tudo bem? E o modelo qual é? O modelo é que a série no tempo t, ela vai ser igual a uma constante mais um coeficiente angular vezes a mesma série no passado, no tempo t menos 1, mais um a de t, uma variável aleatória aqui que ela vai ser um ruído branco com média zero e variância σ2, e a gente já viu aula passada que um ruído branco é uma série temporal
estacionário, tudo bem? Então esse modelo aqui é muito parecido com o modelo que vocês viram lá em regressão linear, onde a minha variável explicativa ela é a própria variável resposta, só que no período anterior. E o A aqui, o nosso ruído branco, ele está fazendo aqui o papel do erro aleatório, tudo bem? Então, como a gente viu, o ruído branco, todos os termos do ruído branco são independentes e identicamente distribuídas com média zero e variância sigma 2, tudo bem? Então, a gente vai ver aqui algumas características do processo autorregressivo de primeira ordem. Características são essas: função média, variância, função de covariância e autocorrelação, tudo bem? Mas para facilitar aqui para a gente, eu vou introduzir aqui para vocês um operador defasagem, certo? O operador defasagem ele vai fazer operações no tempo, tudo bem? E a gente vai definir esse operador como B, certo? O operador é o B. B elevado a I, um I é um número arbitrário, ok? Então, o B de T vai ser igual a o YT menos I, ou seja, ele está defasando, ele está trazendo a minha série temporal para o período anterior. Quantos períodos anteriores? T menos I, tudo bem? Então, o B de 1, certo? Vai ser o B de 1T. Um B de 1 YT vai ser YT menos 1. Ou simplesmente B de YT vai ser igual a YT menos 1. Tudo bem? Então, ó, eu vou pegar esse menos 1 aqui, esse Y de T menos 1, e vou substituir por esse cara aqui, ó, o B de YT. Ó, tá aqui, ó. Então, a minha série vai ser YT igual o nosso constante mais o nosso coeficiente angular, B de YT mais o A de T, o nosso ruído branco. Tudo bem? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse termo aqui, ó. Eu tenho um YT desse lado e eu tenho um YT do outro lado da igualdade. Eu vou colocar esses dois Ys juntos, certo? Então, eu vou pegar esse termo aqui e vou passar para esse lado da igualdade. Então, vai ficar YT menos o φ de 1, B de YT, igual a o φ de 0 mais o ruído branco, ok? Vou pegar o YT e vou colocá-lo em evidência. Então, a gente vai ter 1 menos o φ de B YT igual ao φ de 0 mais o ruído branco, ok? Agora, eu vou isolar a minha série temporal, o meu y de t. Ou seja, eu vou pegar esse termo aqui e vou passar ele dividindo, certo? Vou elevar ele a menos 1. Então, vai ficar YT igual a 1 menos φ de 1b a menos 1 vezes o φ de 0 mais 1 menos φ de 1b elevado a menos 1 que multiplica a de t, ok? Agora aqui a gente vai relembrar uma pequena propriedade matemática, certo? Então, 1 menos a elevado a menos 1, esse a aqui não é esse mesmo a aqui do ruído branco, eu deveria ter utilizado outra letra, mas tudo bem. Esse aqui é uma constante, ok? 1 menos a elevado a menos 1, esse termo aqui ele é exatamente igual ao somatório de igual a zero até infinito de a elevado a i, se o a estiver entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, se isso aqui acontecer, ó, se essa regrinha acontecer, esse termo aqui, 1 menos a elevado a menos 1, é igual a esse somatório aqui, tudo bem? Então, eu vou utilizar essa propriedade aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Eu tenho 1 menos φ de 1b elevado a menos 1. Onde tem esse φ de 1b, vai fazer o papel desse a aqui, ok? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou substituir esse cara aqui, ó, por esse somatório aqui, onde esse a aqui vai ser φ de 1b, ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. 1 menos φ de 1b elevado a menos 1 vezes o φ de 0. Lembra lá aqui, ó, falei que o operador B ele faz operações no tempo, certo? O φ de 0
ele é o intercepto do nosso modelo. Ele não varia com o tempo, ele é uma constante, ele é um parâmetro que depois a gente vai estimar. Então, esse operador B aqui, ele não vai fazer diferença nenhuma, porque não tem tempo para ele trabalhar aqui. O φ não depende do tempo para esse operador trabalhar. Então, vai ficar aqui, ó, esse termo aqui vai ser φ de 0, que multiplica 1 menos φ de 1 elevado a menos 1, ou seja, φ de 0 dividido por 1 menos o φ de 1. Agora, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, eu vou aplicar essa propriedade matemática. Então, vai ficar somatório de igual a 0 até o infinito, φ de b elevado a i, certo? O φ de b elevado a i vai ser o φ elevado a i vezes o b elevado a i vezes o nosso ruído branco. Agora eu tenho isso aqui, ó, tenho o bi vezes o a de t. Então, eu tenho um operador, certo? Que vai mexer no tempo, que vai fazer a defasagem no tempo. E eu tenho uma função do tempo, que é o nosso ruído branco, que é o a de t. Então, o nosso modelo autorregressivo de primeira ordem, certo? Ele é originalmente caracterizado dessa maneira e ele pode ser caracterizado também dessa maneira aqui, y de t igual a φ de 0 dividido por 1 menos φ de 1, mais esse somatório de φ de 1 elevado a i vezes a de t menos i. Mas, professor, por que a gente não trabalha com esse modelo aqui? Não precisa, não tem somatório aqui, não estou somando infinitos termos, eu tenho apenas alguns termos. É uma equação pequena, é uma equação de regressão linear. Por que a gente não trabalha com ele ao invés desse somatório aqui? Porque, ó, a presença desse cara aqui, a presença da série temporal defasada no modelo, ela dificulta no cálculo das propriedades. E esse somatório aqui, como ele é um somatório de ruídos brancos, o ruído branco é uma série temporal estacionária que é muito fácil de se trabalhar. Então, é mais fácil eu encontrar as propriedades do modelo autorregressivo utilizando esse cara aqui do que esse modelo original, tudo bem? Mas, em essência, certo? Em essência, esse cara aqui e esse daqui são exatamente as mesmas coisas, tudo bem? Então, para calcular as características do modelo autorregressivo de primeira ordem, eu vou utilizar isso daqui, tudo bem? Então, vamos lá, função média. Função média, o valor esperado de yt vai ser o quê? Ó, o valor esperado de yt vai ser o valor esperado de φ de 0 dividido por 1 menos φ de 1, mais o valor esperado dessa soma aqui, certo? Esse termo aqui é constante. O valor esperado de uma constante é a própria constante, ok? Então, vai ficar o valor esperado dessa soma. E o valor esperado da soma é sempre a soma dos valores esperados. Ou seja, vai ficar o somatório do valor esperado de φ de 1 elevado a i, a de t menos i, tudo bem? Agora, o φ de 1 elevado a i é uma constante. Φ de 1 é um parâmetro que depois vai ser estimado. Então, esse parâmetro sai do valor esperado e a gente vai, então, ter que calcular apenas o valor esperado do ruído branco, de a de t menos i, tudo bem? E aqui no nosso modelo foi definido que o a de t é um ruído branco com média 0 e variância sigma 2. Então, esse valor esperado aqui é 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 vai ser 0. Somas de 0 também é 0. Então, o valor esperado de yt vai ser igual a o φ de 0 dividido por 1 menos o φ de 1. Tudo bem? Então, esse é a média de um processo autorregressivo de primeira ordem. Vai ser o intercepto do modelo dividido por 1 menos o coeficiente angular. Variância. A variância do nosso modelo yt, a variância do nosso processo yt, vai ser igual à variância de φ de 0 dividido por 1 menos o φ de 1, mais essa soma aqui, tudo bem? Agora, a variância de uma constante é 0,
certo? Se ela é uma constante, ela não tem variabilidade. Então, a variância de uma constante é sempre zero. Então, esse termo aqui, ó, ele vai sumir, porque ele é uma constante, tudo bem? Então, vai ficar simplesmente a variância da soma, certo? Agora, a variância da soma é a soma das variâncias. Nesse caso específico vai ser, porque a covariância entre os termos vão ser iguais a zero, tudo bem? Então, essa constante aqui vai sumir, então eu vou ficar com a variância dessa soma e a variância da soma, nesse caso específico aqui, vai ser a soma das variâncias. Variância de quem? A variância de φ de 1 elevado a i vezes at menos i, tudo bem? Φ de 1 elevado a uma constante, ele vai sair da variância, só que ele sai da variância o quê? Elevado ao quadrado. Está aqui, φ de 1 elevado a 2i, tudo bem? Que aqui saiu elevado ao quadrado, vezes a variância de A de T menos I, tudo bem? E a gente viu aqui que a variância do ruído branco é σ2, ou seja, todos os termos do ruído branco têm variância σ2 porque eles são identicamente distribuídos. Todos têm a mesma distribuição de probabilidade. Então, eu vou trocar esse cara aqui por σ2, ok? Então, tá aqui, ó, σ2 que multiplica a soma de φ de 1 elevado ao quadrado elevado a i, certo? Esse cara aqui, ó, ele é muito parecido com o que a gente utilizou aqui, ó, na nossa propriedade matemática. Ó. Ele parece essa soma aqui, ó, não parece não? Onde quem está fazendo o papel de A é o φ de 1 elevado ao quadrado, tudo bem? Então, eu vou utilizar essa mesma propriedade aqui. Essa soma eu vou transformar nesse termo aqui, tudo bem? Então, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar σ2, que multiplica 1 menos o φ de 1 elevado ao quadrado a menos 1, certo? Quando eu elevo a menos 1 é a mesma coisa que eu estar dividido por 1 menos o φ de 1 elevado ao quadrado, certo? Agora, para essa propriedade ser válida, esse azinho, esse termo aqui que está sendo somado, ele tem que estar entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo dele tem que ser menor do que 1. Então, para que isso daqui seja verdade, ó, para que eu saindo daqui eu consiga realmente chegar aqui, φ de 1 elevado ao quadrado tem que ser em módulo menor do que 1. Ou, simplesmente, o φ de 1 tem que ser em módulo menor do que 1, ou seja, ele vai estar ali entre menos 1 e 1. Então, aqui, nós temos uma restrição, certo? Então, para a variância do processo autorregressivo de primeira ordem existir, para ele existir, o φ de 1, ou seja, o nosso coeficiente angular, ele tem que estar entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, a variância do processo autorregressivo é igual a σ2 dividido por 1 menos o φ de 1 elevado ao quadrado, e o φ de 1 tem que ser em módulo menor do que 1, tudo bem? Agora, função de autocovariância é a função de autocorrelação, tudo bem? Não vou fazer aqui para vocês porque é um pouco extenso, eu vou radar direto o resultado, ok? Então, a função de autocovariância, eu estou usando aqui o gama de K, certo? A gente tinha definido a função de autocovariância como gama de T e de S, né? A covariância do processo no tempo T e o processo no tempo S, tudo bem? Mas aqui eu já estou pegando ela como função de T menos S, certo? O T menos S é o que eu estou chamando de K, certo? Então, eu já estou indexando, certo? A função de autocovariância em função de K, em função da diferença dos tempos, ok? Então, a função de autocovariância vai ser igual a σ2 elevado ao quadrado, dividido por 1 menos o φ de 1 elevado ao quadrado, vezes o φ de 1 elevado a K. E a função de autocorrelação vai ser o ρ de K igual a φ de 1 elevado a K. K igual ao módulo de T menos S, tudo bem? Então, qual a conclusão que a gente tira, certo? Processo autorregressivo de ordem 1, ele tem uma média constante, ele tem uma variância constante, ele tem uma função de autocovariância que depende apenas de T menos S, que depende de T menos S, e uma função
de autocorrelação também, que depende de T menos S, certo? A covariância e a correlação são medidas equivalentes, tudo bem? Então, o processo autorregressivo ele vai ser estacionário, certo? Média constante, variância constante e a função de autocovariância dependendo de T menos o S, ok? Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, para a gente calcular a variância, a gente teve que restringir o parâmetro do coeficiente angular. E qual foi a restrição que a gente utilizou? A gente teve que impor que o módulo do nosso coeficiente angular tem que ser menor do que 1. Ou seja, e se ele não for menor do que 1, professor, o que acontece? Essa variância aqui, ela não existe, certo? Ela não existe. Então, o que acontece? Se a variância não existe, a gente não vai ter um processo estacionário, tudo bem? Então, para a gente ter um processo estacionário, para a gente ter uma variância constante, o módulo de φ de 1 tem que ser menor do que 1. O nosso coeficiente angular e módulo tem que ser menor do que 1. Ele tem que estar entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, processo autorregressivo de ordem 1. É um processo estacionário? É sim, desde que o coeficiente angular esteja entre menos 1 e 1. Se ele não estiver entre menos 1 e 1, não é um processo estacionário, tudo bem? Exemplo. Aqui a gente está pegando o φ de 0 igual a meio e o φ de 1 também igual a meio. Qual que vai ser a média? A média é o quê? φ de 0 dividido por 1 menos o φ de 1, ou seja, meio dividido por 1 menos o meio, que vai ser igual a 1. Então, a média desse processo aqui, desse modelo autorregressivo, é igual a 1. A variância de yt é o quê? É σ2 dividido por 1 menos o φ de 1 elevado ao quadrado. Quem é o σ2? Aqui, ó, estou dizendo que o meu ruído branco, o meu ruído branco tem média 0 e variância igual a 4. Então, vai ser 4 dividido por 1 menos 0,5 elevado ao quadrado. E isso aqui vai dar aproximadamente 5,33. Função de autocovariância, eu vou pegar a minha variância, 5,33, né? Ó. É σ2 dividido por 1 menos o φ de 1 ao quadrado vezes o φ de 1 elevado a k. Só que esse termo aqui, ó, é justamente a variância do processo, ou seja, a função de autocovariância vai ser a variância do processo autorregressivo vezes o φ de 1 elevado a k, ou seja, 5,33 vezes 0,5 elevado a k. E a função de autocorrelação vai ser simplesmente 0,5 elevado a k, certo? Agora, uma propriedade interessante do processo autorregressivo é que a função de autocorrelação ela decai exponencialmente, certo? E essa é uma das propriedades que a gente vai ver para identificar um processo estacionário. Um processo estacionário, a função de autocorrelação ela tende a decair muito rápido para zero, tudo bem? Rho de 0, Rho de 0 é igual a 1. O Rho de 1 é 0,5. O Rho de 2, 0,5 elevado ao quadrado, é 0,25. O Rho de 3 é 0,125. E o Rho de 4 já é. Ele não é exatamente zero, mas ele já está muito próximo ali de zero, tudo bem? Então, a função de autocorrelação. Então, o processo autorregressivo de primeira ordem, ele vai decair exponencialmente para zero, ou seja, ele decai muito rápido para zero. Por isso que a gente utiliza a função de autocorrelação para identificar processos estacionários, tudo bem? Porque nos processos estacionários, a função de autocorrelação ela decai para zero de uma maneira muito rápida. No caso do processo autorregressivo, ele decai de uma maneira exponencial. Tudo bem? Prosseguindo, um outro processo que vocês vão utilizar bastante, que a gente até viu alguns exemplos com ele, é o processo de média móvel, certo? Como é que a gente vai utilizar a notação? Ó, a nosso processo YT ou a nossa série YT vai seguir um MA1, ou seja, um processo de média móvel de primeira ordem, tudo bem? Ele vai ser definido da seguinte maneira: y de t igual ao μ, uma constante, mais o a de t menos θ, que multiplica a de t menos 1. Olha só,
Uma média móvel, ela é o quê? Ela é tipo uma média ponderada do quê? Do ruído branco, certo? Por isso, média móvel, ok? Olha só, lá no processo autorregressivo, a gente fez toda uma manipulação para quê? Para deixar a nossa série temporal em função de somas dos termos do nosso ruído branco. Isso aqui é uma média, ó. Isso aqui é uma média, certo? Uma média ponderada. É como se a gente estivesse pegando o processo autorregressivo e transformando ele num processo de média móvel, tudo bem? Como o processo de média móvel já é uma média ponderada dos termos do ruído branco, então a gente não precisa fazer todas aquelas manipulações, porque aqui já é simples calcular a função média, variância e função de autocovariância, tudo bem? Então, a função média de um processo MA1 vai ser igual a valor esperado do nosso YT, vai ser o quê? O valor esperado dessa soma aqui. Valor esperado de Mi, certo? O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, o valor esperado de uma constante é a própria constante. Mais o valor esperado de AT, certo? Menos θ, o valor esperado de T, AT menos 1, tudo bem? E o valor esperado de AT e o valor esperado de AT menos 1 é igual a zero, porque são os termos de um ruído branco, que são independentes e identicamente distribuídos, ou seja, todos os termos, independente do tempo, vão ter média zero e variância sigma 2, certo? Uma pequena observação, pessoal, dependendo do livro que vocês verem, certo? Esse sinal aqui, ó, pode estar positivo, certo? Em algumas literaturas, ele define o processo de média móvel como Mi mais AT mais um θ AT menos 1, certo? Em outros livros vai ter o sinal negativo, certo? Mas, a princípio, vocês devem chegar no mesmo resultado, tudo bem? Sendo aqui positivo ou negativo, é só questão de metodologia, tudo bem? Então, a função média de um processo de média móvel de primeira ordem vai ser igual a constante, tudo bem? Variância. Variância de YT vai ser a variância dessa soma, tudo bem? Variância de Mi. Mi é uma constante. Então, variância de uma constante é igual a zero, então esse termo aqui vai sumir, tudo bem? Então, vai ficar a variância de A de T menos θ A de T menos 1, certo? Variância da soma é a soma das variâncias? Sim, neste caso é, porque a gente está trabalhando com um ruído branco e os termos do ruído branco são independentes, certo? Então, aqui vai ficar o quê? A variância de A de T, ok? Mais a variância de θ A de T menos 1, certo? Quando a gente está trabalhando com a variância, o sinal sempre é positivo, pessoal. Então, não importa se a gente está pegando uma subtração, certo? Então, sempre que a gente está trabalhando com a variância, ela transforma esse sinal negativo em positivo. Então, é a variância de A de T mais a variância de θ AT menos 1, certo? O θ vai sair elevado ao quadrado, está aqui o θ ao quadrado. Então, vai ficar a variância de A de T mais θ ao quadrado, a variância de A de T menos 1. Variância de AT e a variância de AT menos 1 é igual a sigma 2. Coloco o sigma 2 em evidência, ó, e eu vou ter que a variância da nossa média móvel de primeira ordem é sigma 2, que multiplica 1 mais θ ao quadrado, ok? Muito simples, pessoal, vocês conseguem fazer. Isso, na verdade, já foi feito, né, em exemplos das aulas passadas, só que eu estava utilizando exemplos numéricos, né? Aqui já é um modelo um pouco mais genérico, né? Já estou apresentando o modelo que vocês vão utilizar, porque mais para frente a gente vai ajustar uma série temporal nesse modelo e a gente vai estimar esse Mi e vai estimar o θ também. E a função de autocovariância e a função de autocorrelação vai ser o gama de K igual a menos θ vezes sigma 2 e o ρ de K, a função de autocorrelação, vai ser o menos θ dividido por 1 mais θ ao quadrado, certo? Agora aqui, a função de autocorrelação e a função de autocovariância de um processo de média móvel de primeira ordem, ela é truncada. E ela é truncada o quê? Para K igual a 1. O que é que isso significa? Isso significa que só vai existir valores de autocorrelação para K igual a 0 e para K igual a 1, certo? A correlação, pessoal, quando K igual a 0, sempre vai ser igual a 1. Como aqui vocês viram, ó,
processo autorregressivo. O ROD1 sempre é 1, certo? O ROD1 sempre é 1, independente do processo que a gente está trabalhando, ok? Então, o ROD0 aqui também vai ser 1. E o ROD1 vai ser isso aqui, ó, menos θ dividido por 1 mais θ quadrado. E o ROD2, o ROD3, o ROD4 e assim sucessivamente. Quanto que vai ser? Vai ser 0. Ela é truncada, a função de autocorrelação de um processo de média móvel de primeira ordem, certo? De primeira ordem, ela vai ser truncada para K igual a 1, certo? Para diferença entre T e S igual a 1. Então, como eu falei, em processos estacionários, a função de autocorrelação ela tende a zero de uma maneira muito rápida. A gente viu que no processo autorregressivo ela vai tender a zero de uma forma exponencial, e aqui no processo de média móvel ela é igual a zero a partir da defasagem igual a 2, certo? Para cá igual a 2, ela vai igual a zero para todos os termos. Então ela também decai de uma maneira muito rápida, ok? Então o processo de média móvel, ele é o quê? Ele é um processo estacionário, tem média constante, variância constante e a função de autocorrelação ou a função de autocovariância depende de K. Então é o seguinte, processo de média móvel, ela é estacionária? Ela é sempre estacionária? Ela é sempre estacionária. A gente viu que quando a gente calculou, certo? Média, variância e também a função de autocovariância, de autocorrelação, a gente não precisou impor nenhum tipo de restrição. Ao contrário, no processo autorregressivo. Para a gente calcular a variância no processo autorregressivo, a gente teve que impor uma restrição, que é que o coeficiente angular daquele modelo teria que estar entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, processo autorregressivo é estacionário? É sim, é estacionário desde que o φ esteja entre menos 1 e 1. Processo de média móvel estacionário quando é que o processo de média móvel é estacionário? Sempre é estacionário, tudo bem? Agora, a relação entre um processo autorregressivo e de média móvel. Eu já mostrei para vocês aqui, ó, que quando a gente utiliza esse termo aqui, ó, esse modelo aqui, para trabalhar com o processo autorregressivo, na verdade aqui eu meio que transformei um processo autorregressivo de primeira ordem em um processo o quê? Um processo de média móvel. Por quê? Porque aqui, ó, aqui tá fazendo o papel do quê? Do Mi, ó, Mi, ó, é Mi mais o quê? Mais uma soma dos termos de um ruído branco, uma constante mais uma soma dos termos de um ruído branco. Então aqui eu tenho o quê, ó? Eu tenho uma constante mais as somas do termo de um ruído branco. Ou seja, mais a soma desses termos aqui, ó, é uma soma de infinitos termos. Ou seja, é como se aqui fosse um processo de média móvel infinito, certo? Eu não trabalhei com o processo de média móvel de primeira ordem, é como se a ordem desse processo de média móvel aqui fosse uma ordem infinita, tudo bem? Lógico que isso aqui é teórico, né? Na prática não existe processo de média móvel infinito, tudo bem? Então, a gente já sabe que o processo autorregressivo pode ser transformado num processo de média móvel. Agora, será que um processo de média móvel pode ser representado através de um processo de autorregressivo? Pode sim, certo? Desde que o θ, certo? O nosso parâmetro aqui, ó, que está junto com o termo defasado do ruído branco, o θ, ele seja em módulo menor do que 1, ou seja, esse θ esteja entre menos 1 e 1. Se esse θ estiver entre menos 1 e 1, eu vou conseguir transformar o meu processo de média móvel em um processo autorregressivo, tudo bem? Então, esse cara aqui, ó, esse processo de média móvel de primeira ordem, pode ser representada por esse cara aqui, ó, yt igual a menos θ yt menos 1, menos θ ao quadrado, yt menos 3, menos θ a terceira, yt menos 3, mais, e assim sucessivamente, a de infinito, tudo bem? E no finalzinho eu vou ter um termo de ruído branco, certo? O que é isso daqui, ó? Vamos olhar para o nosso processo autorregressivo, ó. Nosso processo autorregressivo, ele é uma soma de o quê? Dele mesmo, certo? Da nossa variável, da nossa série temporal, com os seus termos defasados, né? Com os seus períodos anteriores. E é exatamente a mesma coisa aqui, ó. A nossa série no tempo t vai ser uma soma
dela mesma nos períodos anteriores, tudo bem? Esse yt tio nada mais é do que o yt menos mi, certo? Esse mesmo y aqui, ó, menos o mi, tudo bem, pessoal? Então, eu consigo transformar o meu processo de média móvel de primeira ordem em um processo autorregressivo infinito. Por quê? Porque eu estou somando aqui, ó, infinitos termos. Teoricamente, aqui tem infinitos termos, tem infinitas defasagens, infinitos períodos anteriores ao período T, tudo bem? Se isso acontecer, ó, se o θ em módulo for menor do que 1, a gente diz que o processo MA, o processo de média móvel de primeira ordem, ele é um processo invertível. Eu consigo inverter esse processo em um processo autorregressivo, tudo bem? Então, eu consigo transformar o nosso processo autorregressivo de ordem 1 em um processo de média móvel e eu também consigo transformar um processo de média móvel de primeira ordem em um processo autorregressivo de ordem infinita, desde que o θ esteja entre -1 e 1. Tudo bem, pessoal? Exemplo. Yt igual a de t menos 0,5 a de t menos 1. Então, nosso θ aqui, ó, nosso θ é 0,5. Está entre -1 e 1? Está. Então, eu consigo transformar esse cara em um processo autorregressivo, tudo bem? Média é zero. Por que a média é zero? Ó, o nosso mi aqui, ó. Quem é o nosso mi aqui nesse exemplo? É zero, né? Não tem ele aqui, então porque ele é zero. A variância, 5 sobre 4 vezes sigma 2. A variância é sigma 2, que multiplica 1 mais θ ao quadrado. Função de autocovariância, menos 0,5, sigma 2, menos θ vezes sigma 2. E o ρ de K vai ser igual a menos 2 quintos, que é θ menos θ sobre 1 mais θ ao quadrado. Meio dividido por 1 mais meio ao quadrado, tudo bem? Então, vai dar esse valor aqui de menos 2 quintos, tudo bem? E só vai existir ele, certo? Só vai existir o ρ de 0 e o ρ de 1. ρ de 0 sempre é igual a 1 para qualquer processo que a gente esteja trabalhando, certo? Invertendo o processo de média móvel de primeira ordem, um processo autorregressivo de ordem infinita, entre aspas, né? Porque aqui, de fato, ele não tem infinitos termos, ele só vai ter 3, né? Que é o yt igual a menos 0,5 yt menos 1, menos θ ao quadrado, que é 0,25 yt menos 2, menos θ ao cubo, que é igual a 0,125 yt menos 3, certo? T menos 3. E o próximo termo já seria o θ elevado a quarto, ou seja, 0,5 elevado a quarto. Só que esse termo já é muito próximo de zero. Então, aqui ele meio que zero já. Então, no finalzinho a gente tem o termo de ruído branco, tudo bem? Então, a gente consegue transformar, ou transformou, né? Ou inverteu, certo? Inverteu esse processo de média móvel de primeira ordem em um processo autorregressivo de ordem que? Ordem 3. Por quê? Porque eu tenho 3 defasagens da minha série, né? Do meu yt. Tudo bem, pessoal? Então, gente, esses são os dois principais modelos que vocês vão utilizar para ajustar modelos de séries temporais, tudo bem? Mais para frente a gente vai ver também que existe um terceiro modelo, que é a junção desses dois, né? Que é a junção do processo autorregressivo com o processo de média móvel, certo? Mas a gente só vai ver esse modelo quando a gente for já, de fato, estimar os parâmetros e ajustar um modelo, né? Um desses modelos, modelo autorregressivo ou modelo de média móvel, a dados reais. Tudo bem, pessoal? Então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.